Boa noite. Estamos aqui programando, acertando os detalhes técnicos, como sempre. Vamos fazer uma live hoje sobre estratégias e facilidades aí para a gente estar cuidando das nossas crianças nesse período de pandemia. A nossa convidada de hoje é a professora Pamela, com uma grande experiência na área da educação. Estou esperando ela se conectar aí. E aí eu queria deixar um recadinho aí para a galera, que a gente fez uma parceria com alguns empreendedores, digamos assim, aqui de São José, e um de Curitiba. Então vai ter um sorteio para os participantes aí da live que quiserem concorrer ao sorteio. Tem que ir lá no meu Instagram, @Pedro_Eutz, fazer um comentário lá, marcar uma pessoa, um amigo, nos comentários e seguir os perfis lá que estão indicados na postagem de promoção ali da live, e já vai estar concorrendo. Só que a gente vai fazer amanhã, dia 8, quinta-feira. Então, corre lá no Instagram e começa a participar. Eu vou fazer uns ajustes técnicos aqui e daqui a pouco a gente vai estar entrando ao vivo aí, beleza?
Boa noite definitivamente para todos aí. Estou esperando a professora Pamela se conectar ali e a gente já vai começar a nossa live aí, abordar esse tema aí bem complexo, referente às nossas crianças aí, quem tem filhos, tá um período com bastante dificuldade se adaptando a essa nova realidade aí. E a gente vai bater um papo com a professora Pamela, que ela tem em conversas com ela aí, ela tem bastante dicas para dar para a gente. Ela é professora, ela é diretora do INCEMEI aqui em São José, então ela tem abordado esse tema aí com uma visão diferenciada, que vai ter várias dicas aí que vai ajudar bastante a gente, criando algumas facilidades aí, algumas estratégias que a gente está pensando em prática. Boa noite, Pamela. Boa noite, Pedro. Tudo bem? Boa noite para todo mundo que está nos acompanhando hoje. Tudo bem? E você, como é que está? Estamos indo. Está tempos difíceis, né? Mas a gente tem que ser mais forte e mais otimista. Exatamente. Então, Pamela, não sei se você tem acompanhado as lives, a gente teve uma ideia aí. Na verdade, a ideia das lives partiu de um amigo meu, o Aldrin Matoso, que a gente vê tanta notícia ruim, os jornais aí só falam de tragédia, digamos, e o Aldrin decidiu fazer essas lives nas quintas-feiras no Instagram dele para trazer um conteúdo divertido. E aí, em conversa com ele, eu resolvi fazer umas lives também para tirar um pouco dessa rotina, desses noticiários, e a gente trazer um conteúdo que auxilia, sempre com o objetivo de auxiliar as pessoas que assistem. E daí, conversando em família, a gente lembrou de falar sobre essa dificuldade que eu, propriamente dito, a Fábio também, a gente tem aqui em casa. E aí lembramos de você, né? Então, surgiu essa ideia aí, daí a gente bateu bastante papo no WhatsApp e surgiu essa ideia da gente abordar esse tema aí. Então, você vai trazer para nós aí algumas estratégias, algumas facilidades para o convívio familiar, para a gente estar tentando facilitar aí o aprendizado em casa. Bom, primeiro eu queria que você se apresente aí para quem não te conhece, né? E fale aí do teu currículo, da tua experiência, que eu sei que você tem uma família também, você é mãe, então se apresente aí para os nossos amigos aí. Então, meu nome é Pamela Patrícia Soares Ribeiro, né? Minha formação educacional, eu tenho magistério e sou formada em letras, né? Língua portuguesa, língua inglesa. Estou há mais de 20 anos no magistério, né? Tenho experiência tanto na educação de jovens e adultos, ensino fundamental, atualmente eu trabalho na educação infantil. Esse período, assim, eu achei sensacional, fico muito lisonjeada com o convite pela lembrança, e acho extremamente importante que as mães, atualmente eu atuo na direção, né, eu sou gestora de uma unidade de ensino no município de São José dos Pinhais, e os sofrimentos que você, né, demonstrou nas nossas conversas, é de muitas mães, né, que conversam e nos abordam dentro da unidade. Então, dentro da unidade de ensino, nós, professores e os pedagogos, a gente tenta, a cada semana de entrega de atividades, que a gente vai conversar sobre isso um pouquinho para lá, mais para frente, como que a gente pode amenizar, né, essa situação toda, né, porque ninguém é culpado de nada. Os pais não são culpados, as crianças muito menos, as escolas também não são culpadas do que está acontecendo, ninguém é culpado, mas que jeito que a gente pode deixar essa realidade menos pesada, né, porque já está triste lá fora, da nossa porta de casa para fora está triste. Como que a gente pode não deixar essa tristeza, né, esse estresse tão grande afetar a nossa família, né, que é o nosso bem maior. Então, baseado nas dificuldades que eu observo, de amigos, de colegas de trabalho, de mães muito próximas a nós, que eu fiz né, vai surgir as perguntas, claro,
que nem eu digo, ninguém pode dizer que tem resposta para tudo, ninguém, porque ninguém nunca passou por uma situação dessa. Não tem estudioso, não tem mestre, doutor, ninguém que pode dizer eu sei o que fazer, porque realmente ninguém sabe o que fazer, porque ninguém passou por isso antes. Então, nós estamos numa construção, né? Estamos construindo possibilidades que amenizem essa situação. Entendi. Então, Pamela, eu já agora de começo já vou te agradecer, né, a disponibilidade e a tua coragem de via público dividir a tela comigo aí, falar sobre esse assunto. É um assunto bem relevante, assim como você falou que ninguém conhece, né, não temos as respostas para tudo. A profissão da Fábio, da minha esposa, você sabe que é enfermeira, né? Então, você vê que até as pessoas que trabalham com a saúde, tem a Evelise Barbosa, que está ali, vou dar uma boa noite para a Evelise. A Evelise também é enfermeira, e nem o pessoal que é da área da saúde não sabia, não está aprendendo agora a trabalhar com essa novidade aí que a gente tem, né? É racional e a gente vai aprendendo com as novidades, você vai poder ajudar bastante a tirar algumas dúvidas e passar algumas estratégias aí que a gente já falou, que você já está colocando em prática. Eu só queria dar boa noite ali para a Caroline, boa noite para a Denise também. E, Pamela, eu vou te fazer uma pergunta, eu vou te fazendo umas perguntas aí, você vai discorrendo aí o teu conhecimento para a gente, tá bom? Você que está acostumada que tem uma experiência aí com crianças, qual, assim, os aspectos psicológicos que são gerados nas crianças devido a essa nova rotina que eles estão tendo? Digamos assim, o isolamento. Porque a gente sempre, como você falou, não tem culpados. Esse período que a gente está vivendo não tem culpados. Mas a gente sabe que isso aí vai acarretar alguma diferença, que antigamente as crianças tinham a rotina deles irem para a escola, conviver com os colegas. No psicológico deles, o que você pode falar para a gente? Então, isso é impactante tanto para nós adultos, que nós estamos ainda nos adaptando à situação, estamos perdidos, nós temos medo, e como você disse, nem o pessoal da área de saúde sabe exatamente como se proteger. A gente sabe o que temer, né? Mas a questão da proteção, a gente faz o que pode, segue as orientações, mas é difícil. Então, assim, veja, a criança tem uma rotina, né, que é principalmente a social que ele perde. A questão educacional é importante, né, é uma coisa que ele vai adquirir com os anos, mas a questão social é muito importante. A gente até conversou, você não gosta da palavra rotina, né, a gente, na área educacional, a gente usa muito o termo rotina, ou vamos usar planejamento também, né, como não deixar essa criança, o primeiro ponto que eu acho bem significante, bem relevante, a abordagem dessa questão do Covid, né, do coronavírus para as crianças. As crianças, elas estão muito assustadas, independente da faixa etária que elas têm, tanto as pequenininhas da educação infantil do ensino fundamental. Algumas mães me relataram que as crianças estão tendo crise de ansiedade tão grave que tem uma menininha de 3 anos na unidade que ela está arrancando todos os cabelos da parte de baixo, por causa da ansiedade. Então, crianças que estão se alimentando demais. Então, a gente, dentro desse contexto que a gente está vivendo, nós temos que as estratégias que a gente tem que montar para que o nosso planejamento diário afete o menos possível essas crianças. Cuidado com a abordagem na hora de falar da questão do coronavírus, né? Não que eles têm que saber, porque eles são crianças inteligentes, eles sabem que está acontecendo algo, mas não adianta ficar batendo muito na tecla. Segunda possibilidade, o planejamento, a rotina diária. A minha rotina, sofri muito nos primeiros dias, eu tenho 3 filhos, né, então eu tenho experiência educacional e experiência de mãe, então eu sofri muito, eu tenho 3 crianças com aulas, né, remotas, e eu tive que adaptar para que a minha casa não virasse uma grande confusão. Nos primeiros dias foi muito complicado, né. Até que um dia eu observei que eles não poderiam, né, estudar todos juntos, né, não funciona assim, que um quer fazer a pergunta sobre a sua atividade, um tem dificuldade numa coisa, eu não ia conseguir dar suporte para eles.
E agora que só estou eu em casa, e nem sempre, porque eu também tenho dias que eu tenho que trabalhar, né, e tenho meu trabalho em casa também, a gente tem que montar estratégia de rotina, de planejamento da sua residência. Como que funciona? Você, se o seu filho estuda de manhã, eu acho que a rotina dele tem que estar muito próxima de como era antes. Então, ele não vai acordar meio-dia, né? Então, se ele estuda no período da manhã, você pode deixar ele dormir um pouquinho a mais, mas ele não pode acordar meio-dia. Criança que estuda à tarde, ele vai acordar próximo do horário que ele acordava, talvez um pouquinho mais tarde, porque estuda de manhã, mas aquela rotina de acordar tem que ser a mesma. A criança tem que ficar de pijama o dia inteiro dentro de casa? Não, né? Então, a criança vai tirar a roupinha, vai trocar, vai tomar seu café, a rotina que segue. Vai ter consequências no psicológico dessa criança futuramente? Claro que vai, porque ele não vê os avós, que os avós, né, a maioria dos avós são idosos, não pode ter contato, a gente tem que cuidar e zelar pela saúde dos idosos. Mas como amenizar essa saudade que eles sentem, né? Que é, e com certeza eles pedem pela avó, querem saber da vovó, do vovô, do tio, da tia, da prima, do primo. Vamos fazer chamados à tecnologia para isso. Por que a gente tem tecnologia, né? A tecnologia não é só para ver esses joguinhos de interação, né? Interação, as redes sociais. A gente vai fazer chamadas, a gente vai tentar aproximar a família de novo através dessa modalidade nova, né? Que é a internet e as redes sociais e as plataformas digitais, mas não, o impacto vai acontecer, né? Não tem como. Nós aconteceu, né? Nas crianças vai acontecer. Então, a gente vai tentar deixar essa rotina o mais normal possível dentro da realidade de cada família. O mais normal possível, dentro de como era. Horário dela de manhã, vou acordar de manhã, vou tomar meu café, vou fazer minha atividade, vou assistir a minha aula. Cada unidade de ensino tem a sua organização. Então, seguir a organização que essa criança tinha. Vai ter que fazer mais atividades com a família, isso é um ponto muito positivo, né? Eu tinha muita dificuldade com a questão de tempo com os meus filhos, hoje eu tenho mais tempo com eles, fazer uma refeição, almoço, por exemplo, nunca acontecia da gente almoçar todos juntos, e nesse período a gente consegue almoçar, né, na maioria das vezes juntos. Isso é um ganho muito significativo, a gente perde por um lado, que é a interação social, mas a gente ganha com o outro, que é essa proximidade da família. E lembra, não é questão do tempo, você passa 10 horas com o seu filho, mas quanto tempo que você dá atenção para ele? Né? Você tem que ter um tempo de qualidade com o seu filho. Qualidade é dar atenção, é sentar com ele, conversar, deixar os celulares de lado, vamos assistir um filme junto, vamos fazer uma brincadeira. Aqui atrás, vocês podem ver aqui, tem umas bandeirinhas de festa junina, essa aqui foi minha estratégia da semana passada. Nós fizemos uma festa junina para nós 5 aqui em casa, entende? Não vai ter festa junina esse ano, não pode ter aglomeração. Então, nós vamos fazer nossa própria festa junina. Eles me ajudaram na confecção das bandeirinhas, organizamos a nossa própria festa junina em casa. Então, foi um evento à parte para tirar essa pressão externa. Entendi. Então, assim, a importância, você citou a importância de ter um planejamento, que eu não gosto de rotina, mas um planejamento e uma disciplina, seguir esse planejamento com uma disciplina na questão de horário de descanso, né? Porque é óbvio que se você deixar o teu filho até 1h da manhã brincando ou assistindo, no outro dia ele vai querer dormir até meio-dia. Então, na questão do descanso, na questão de horário para acordar, para se alimentar, outra coisa que você citou e que eu dei risada aqui, mas é importantíssimo, e eles querem fazer, não quer tirar o pijama, se eu não vou sair de casa, por que eu vou tirar o pijama? Então, ter essas regras e seguir essas regras é importantíssimo para criar essa disciplina e uma rotina que seja mais semelhante possível da vida que tinha a rotina antes, né? Diária. Pense, você de pijama o dia inteiro em casa, adultos ou crianças, a gente não fica o dia inteiro numa letargia? A gente fica ali, molenga, senta lá, senta aqui, vai lá, vai aqui, mas a gente parece que num ânimo, o dia não começa, né? Porque todo dia ninguém faz nada de pijama. Eu não ia conversar com você hoje de pijama, eu fiquei em casa a parte do dia hoje, mas não ia conversar com você de pijama. Então, ele vai estudar, se ele tiver que fazer uma aula online com o professor, com os colegas, como é que ele vai aparecer na frente das câmeras de pijama? Não, ele está numa aula, né? Então, a gente, por natureza, parece que o pijama chama
uma lentidão, uma preguiça, né? Um marasmo durante o dia. Então, acordou, vai tomar seu café, arrumar a sua cama, fazer higiene bucal. Claro, as atividades você vai dar para a criança conforme a faixa etária dela, não vai colocar ela em risco em nenhum momento, mas dependendo da faixa etária, uma cama, ajudar a mãe ali com secar uma louça, arrumar a mesa, auxiliar a arrumar a mesa. Então, isso os meus fazem. Então, eles têm faixas etárias diferentes, né? E cada um faz aquilo que a faixa etária permite. Então, é o que me ajudou. Não adianta a gente achar, e eles têm o hábito no começo de que eles estão de férias. Mas para que eu tenho que estudar porque eu estou de férias? Eu escuto muito, ainda escuto isso aqui em casa, uma tentativa de, né, de não estudar. Mas eu estou de férias, por que eu não falei? Você não está de férias, você só está estudando em casa, né? Então tem que se manter essa rotina, almoço, procurar ser no horário correto, café da tarde, o jantar, o banho, depois é sentar com o pai ou com a mãe, assistir um filme, depois as atividades, podem fazer uma brincadeira, aqui as atividades de casa, que vem de educação física, todo mundo participa em casa, fizemos uma festa junina em casa, e assim a gente vai criando possibilidades para que não fique um ambiente triste dentro dessa situação toda, né? Eu vou pedir para o meu auxiliar aqui colocar a pergunta ali da Caroline. Eu vou dar boa noite para a Juliana, a Ivonete, boa noite, Ivonete. Ivone, desculpe. Boa noite para a Virgínia, a Isabela Pereira, que sempre está acompanhando a gente, boa noite. Marcelo, socorrista. A Fábio está assistindo a gente também, está saindo de serviço. Eu vou ler aqui a questão da Caroline, onde ela está falando realmente estão assustadas, as crianças estão assustadas, né? O filho dela tem 7 anos e está com medo, porque ouvimos no jornal outro dia que voltaria às aulas. Ela disse que não quer voltar de máscara, nem de máscara, porque tem o coronavírus pegar na escola, nem de casa quer sair. Eu vou pegar, eu estava lendo ali, é bem importante esse comentário da Caroline. Esses dias eu e a Fábio conversávamos, Pamela, sobre o governo. Eu não quero entrar em questões políticas aqui, mas as decisões são do governo, né? E a gente conversava o seguinte: se o governo decidir volta às aulas, você vê que eu e a Fábio na função de pais não teríamos segurança hoje de mandar o João para a escola, né? Uhum. Então você vê, os jornais eles ficam fazendo notícia, falando que vai voltar, que não vai voltar. As escolas estão particulares, pelo menos estão se preparando para voltar, porque o interesse deles é que volte para prestar o serviço que eles prestavam, né? Mas você vê que essa questão das crianças assistirem esses noticiários deixa a criança com medo, né? Você citou ali, eu trouxe o comentário dela porque você citou de conversar, dependendo da faixa etária, claro, mas de conversar com seu filho sobre o corona, explicar e não vai esconder, né, que existe essa doença. Mas uma forma de que forma explicar que talvez essa nova realidade permaneça aqui por bastante tempo e talvez a gente tenha que voltar, as crianças tenham que voltar para a escola nessa nova realidade. O que você fala sobre isso? Então, como eu falei para vocês, o que a gente pode é sempre estar orientando a criança, né? A criança, as crianças hoje em dia são muito inteligentes, eles têm acesso à tecnologia, então a gente não pode esconder. Mas o que a gente não pode permitir é que eles tenham terrorismo, né? O tempo todo vai morrer, está acontecendo, né? Eles, nesse momento, os adolescentes não, mas as crianças pequenas, não precisa necessariamente você ter esse acesso a esse tipo de coisa. Claro, você vai se atualizar, vai dar uma verificada, tem os boletins das prefeituras, do estado, que está apresentando, né, as situações diariamente, você pode se atualizar, como que está a situação. Mas não fazer um terrorismo porque a criança, você pense no João. O João sabe que a Fábio trabalha com a área da saúde, sabe que ela está ali à disposição, porque ela está ali na linha de frente. Como que fica a cabecinha dessa criança, porque ele é uma criança ainda, de pensar que a mãe dele está indo e tem uma iminência muito grande de contrair esse vírus, e ele saber que está cheio de gente morrendo. Então, minha mãe está saindo de casa e ela vai morrer? É isso? É isso que passa na cabecinha deles. Então,
em casa mesmo, quando eu preciso de trabalhar, fazer o trabalho na unidade, o Heitor, que é o de 6 anos, ele fala, mamãe, mas você tem que trabalhar, mas você vai mesmo? Às vezes você pensa, porque ele quer ficar com a mãe, mas será que na cabeça dele já não está pensando, meu Deus, minha mãe vai lá, vai pegar o coronavírus e vai morrer? Né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado com o acesso a essas informações pelas crianças, como diz, não omitir, mas ser franco. Em relação ao retorno das aulas, eu acho bem difícil ser por agora, muito difícil. Hoje à tarde eu estava lendo uma orientação, porque nós estamos sem ministro da educação, né? Então, nós não temos nenhuma orientação. É a saúde que vai fazer a liberação, não é a educação, para que todos saibam, não é as escolas particulares, elas não, particulares, as públicas, elas não têm autonomia para voltar, né? Ah, vamos voltar amanhã e está tudo certo. Não. Quem decide se volta ou não é a saúde. As secretarias municipais de saúde, as estaduais de saúde e o Ministério da Saúde. Então, eles têm esse poder de dizer volta ou não volta. Então, quer dizer, tá tranquilo, ali em São José dos Pinhais tudo melhorou, tá tranquilo, os casos estão praticamente zerados, a contaminação não tem mais, então esse município pode voltar porque está tranquilo. Então, é a saúde que vai fazer esse apontamento para a educação voltar. A educação não tem autonomia para voltar sozinha. Esses dias, semana passada, eu estava conversando com a minha chefe, ela disse que na Secretaria de Educação, os pais não estão ligando para saber o retorno das aulas, os pais estão ligando porque eles têm medo, eles não querem mandar os filhos, é o mesmo funcionamento da Caroline, ela tem pânico de mandar, porque imagine a situação, eu trabalho com crianças de faixa etária de 0 a 6 anos de idade, como é que você vai ensinar para um bebezinho de 1 ano a manter o distanciamento social do seu colega? Eles pegam no outro, sai secreção, como que você vai manter um bebê de máscara? Né? Como, até as crianças de 6 anos de idade, você está um tempo todo enfatizando, né? Eles têm compreensão, eles entendem o que você está explicando, mas como, dentro de uma própria escola, como que você vai pedir um distanciamento de 2 metros entre um aluno e outro? Eles esquecem, chega, abraça o coleguinha, vai ver o que o coleguinha está brincando. Eu acho um risco muito grande, e parece que teve uma fake news agora do retorno dia 17 de agosto, mas é mentira. Eu tenho certeza, agora, mês de agosto, setembro, acho muito difícil, porque nós não estamos progredindo na melhora, nós estamos regredindo, parece que nós estamos andando para trás, não está melhorando a situação. Então, eu acredito que a saúde não vai liberar. As escolas não têm autonomia para voltar sem liberação da saúde. Eu vou dando boa noite aqui, Pamela. O Luiz Marcelo, boa noite para o Luiz Marcelo. A Vânia Barbosa, aí, que participou da última live, professora Vânia. Boa noite para minha mãe. Minha mãe assistindo, que orgulho de Oi, dona mãe! Mãe assistindo, hein? O Thiago Freire, a Júlia Barbosa também, é professora também. O Rodrigo Nogueira, meu amigo. Silvana, boa noite, Silvana. Aline Nogueira, uma grande amiga também. Eu vou... o Nelsinho Sato. Eu vou destacar aqui a pergunta da Denise. Nós temos um planejamento, mas esse planejamento aqui vai mudando conforme vai aparecendo ali as questões. A Denise pergunta como diminuir a falta dos amiguinhos. O sobrinho dela tem 7 anos e ela percebe que ele está mais carente, né, nessa fase que a gente está vivendo. E até já vou juntar essa questão com outra que você falou aí. Eu moro em condomínio, você citou que é difícil explicar para uma criança de 1 ano para ter distanciamento, né? Imagine o de 6 também, o de 10 também, porque você também mora em condomínio, que eu sei, sim. E quando eles têm um tempinho para ir lá fora, já se junta, já não tem o que você falar, só se colocar o pai do lado segurando, senão eles vão... O convívio deles é diferente do nosso, né? O raciocínio deles é diferente, então eles até têm os cuidados, aqui no condomínio eles usam máscara, mas a distância não tem como a gente evitar, eles sempre vão ter esse maior contato, né? E aí a questão da Denise, bem, bem legal também, porque eu tenho visto isso. Você citou dos avós, né? Da família, esse distanciamento. Qual a importância desse distanciamento para o desenvolvimento da criança?
ele, o sobrinho da Denise, tem 7 anos. Essa separação dos amiguinhos, esse convívio, é porque, assim, a questão dela me gerou uma curiosidade, e você vai poder sanar essa curiosidade. O quanto é importante essa relação com os amiguinhos da mesma idade, na escola, o convívio. Como que a gente faz para tentar suprir nesse período isso? Então, a criança, principalmente a pequenininha, né, que ele é muito ainda dependente, ele vai se desenvolver com as interações sociais, isso é fato. Então, o ambiente escolar, o brincar, criança pequena, ali na faixa etária que eu trabalho, ele se desenvolve, o aprendizado dele vem através do brincar, né? Então, ele brinca o quê? Claro, tem o brincar sozinho, mas tem o brincar com a sua interação social com seus colegas também. Como nesse momento, como você diz, é muito difícil segurar, é difícil no condomínio, às vezes eu estou andando na rua, vou no mercado, e eles estão ali, mesmo não podendo, soltando uma pipa, brincando, andando de bicicleta, eu acho que a saída de casa, né, com cuidado, com responsabilidade, ela tem que acontecer. Eu estava conversando com a pediatra esses dias, né, a pediatra do Heitor, e ela falou que a saída com responsabilidade, você pode sair. O que você, claro, orientando a criança, estando junto com ela vai sair, ela vai tomar um sol, tomar um ar, o que ela não vai poder é ficar brincando. O meu sai para fora, né, e que nem você falou, não tem como segurar. A sugestão que eu dou nesses casos de saudade da interação é fazer as videochamadas, que é a possibilidade que a gente tem hoje em dia, né? Faz a videochamada, né? Lá no link do WhatsApp a gente consegue ali 4 possibilidades de amiguinho. Algumas unidades de ensino têm as plataformas digitais que a turma toda consegue estar presente durante as aulas. Conversei com algumas mães, então a aula eles conseguem visualizar a turminha toda. E às vezes a aula acaba, eles não saem da plataforma digital porque ficam trocando ideias, trocando figurinhas, né? Conversando, batendo papo. Claro, com orientação dos pais não tem problema nenhum. Então, essa é a forma que a gente tem nesse momento, principalmente do agravamento da situação, seria as plataformas digitais, né? Então, eu sei que algumas escolas da rede privada daqui fazem né, essas atividades online, e a aula não é gravada, é a aula ao vivo, com acompanhamento ao vivo do professor, e eles conseguem se ver, né, e as plataformas de troca de experiência também. Então, essa possibilidade para eles não sentirem a falta dos amiguinhos, estarem relembrando dos amiguinhos. Na verdade, as turmas que não se acompanharam ano passado, que não caminharam juntas do ano passado para cá, eles não deu tempo nem deles se conhecerem, porque eles começaram a aula em fevereiro, março parou tudo, então não deu tempo nem deles se conhecerem direito, né, porque eles ficaram um mês juntos. Então, assim, mais com familiares, né, ou amigos de turmas anteriores, que já vem acompanhando aquele ciclo, e com os familiares. A possibilidade que a gente tem agora é usar os meios digitais, que é o meio seguro, né, a gente não tem como arriscar ninguém, a vida é a saúde de ninguém. Então, mas funciona bem, eles conseguem trocar, eles brincam, eles conversam, eu vejo os meus aqui, eles conseguem trocar informação, tem plataformas de jogo que eles conseguem interagir, que são seguros, né, então a gente verifica antes se não tem nada de errado, do próprio condomínio, eles fizeram um grupo do condomínio e eles se conversam entre eles, fazem os joguinhos dele, e essa possibilidade de interação. E se a criança pequena tem necessidade, a criança pequena é muito visual, ela tem que ver, né, por mais que ela fale no telefone, ela quer olhar para outra pessoa. Então, seria a questão das videochamadas. Exatamente. Sabe, eu até vou contar um fato curioso aqui do condomínio. Eles são essa geração mais fácil, eles aprendem as coisas mais fácil. E aqui no condomínio, os amigos do João também fizeram um grupo no WhatsApp, aí eles ficam conversando. Esses dias um não tinha internet, aí ele saiu na janela ali do prédio dele e começou a gritar. Com certeza algum morador achou ruim, mas eu achei engraçado, porque ele queria se comunicar e não tinha acesso à internet, ele resolveu. Chamou os amigos pela janela ali, daí conversaram. Mas eles são mais desenvoltos, né, que a nossa geração, né, Pamela? É verdade.
E nós éramos também muito medrosos, né? A gente sofria uma pressão diferente, né? E hoje eles têm resposta para tudo. O pai antigamente olhava, a gente sabia que o bicho pegava. Então hoje não. Hoje a questão da educação, né? Ela está um pouquinho mais livre, menos difícil do que na nossa época. Então eles vão arrumar uma estratégia para se ver. Isso é fato. Tanto gritando pela janela, se conversando, gritando, acha ruim, gente, mas eu falei, são possibilidades, entende? Esse não é o momento da gente reclamar das coisas, da gente apontar dedo, da gente, né, com coisas tão simples. Eu achei fofinho também, mas eles têm cada uma. É. Ô, Pamela, deixa eu dar um recadinho aqui, que a gente fez uma parceria com empreendedores aqui de São José e com uma de Curitiba, para gerar um sorteio, para ter um agrado para quem está assistindo. Então, a gente está sorteando. Só que a minha forma de sorteio é a seguinte: quem estiver assistindo, quiser participar do sorteio, tem que ir lá no meu Instagram, tá descrito ali no banner, @Pedro_Eutz, marcar um amigo lá no comentário específico do sorteio, e seguir as pessoas. Eu consegui uma manicure, né? A pessoa vai ganhar um voucher lá de desconto com a manicure, @CrisCruz_, se não estiver enganado, mas está lá no Instagram marcado. Seguir o Soldadinho Tricotinho, que é uma empreendedora lá de Curitiba que faz um artesanato para recém-nascidos, para comemorar o mês do aniversário. E é bem bacana o trabalho dela, bem bom mesmo. E o Facebook do Alessandro Roberto. O Alessandro Roberto, ele loca aquelas máquinas que fazem a limpeza, higienização de estofados, de colchão. Então, tem que seguir ele lá aqui no Facebook para estar participando. O sorteio eu vou fazer amanhã, que daí eu tenho mais tempo, hoje ficaria meio corrido. Então, quem quiser participar, só lá no meu Instagram e seguir esses passos aí. Seguir os perfis lá que está indicado lá, curtir a foto e comentar lá. Quanto mais comentário tiver, mais chances de ganhar. Eu só queria deixar esse recado aí para não passar em branco. Eu queria te perguntar o seguinte: as escolas privadas, elas estão oferecendo aí a aula online, né? Que nem você comentou, essa interação é mais próxima, e também tem essa questão da aula remota, né? Acho que as escolas estaduais, eu estou meio por fora porque o João é da rede privada. A gente, às vezes, aqui como pai, é a minha dificuldade, às vezes aqui como pai, dá problema na internet da gente, dá problema na internet da professora, a qualidade, apesar de todo o esforço da professora, você como professora, né? Todo o esforço da professora, às vezes a qualidade não é a mesma, porque não tem aquela interação pessoal ali, presencial. Eu até costumo pensar que o respeito que o aluno tem pela professora em sala de aula é enorme. Deve ser, né? E diferente da aula online. Com relação a esse método agora que a gente está usando, você tem alguma dica para passar para a gente para fazer uma forma deles se concentrarem mais no que a professora está falando? Eu estou falando isso porque eu acompanho as aulas, quando eu não estou acompanhando, a Fábio está acompanhando as aulas do João, e a concentração dele nunca foi boa. E agora, com essa forma digital, ele está olhando tudo aqui no quartinho dele, pensando em tudo, menos na aula. E aí, às vezes, a professora chama ele ali pelo nome, ele não sabe nem onde ele está. O que a gente pode fazer para motivar ele a se concentrar na aula? Aquele período curto de aula, que agora o horário é menor, se concentrar na aula e depois ele vai fazer tudo que ele tem desejo. Então, esse é um ponto, assim, bem polêmico, né? Eu, como educadora, eu não indicaria, né, essa aula online. Nós não temos outra possibilidade nesse momento. E como diz, a interação do professor, criança, né, aprende pela afetividade.
A afetividade é o contato com o professor, o professor lidando com a frustração do aluno, o aluno não conseguiu fazer, o professor vai lá, conversa, vai valorizar o que ele conseguiu fazer, até dentro de um erro, mas ele vai valorizar o que ele tem a fazer. A plataforma digital, mas, tente pensar na situação. A sua casa é o seu ambiente de lazer e de descanso. Para a criança é isso. Até há 3 meses atrás, a casa é um lugar de lazer, é onde ele descansa e é onde ele se diverte. De repente, a televisão, que ele assiste o desenho dele, o filminho dele, faz o jogo do videogame dele, tornou o local que ele tem que assistir aula. Então, como assim? Como assim eu tenho que ficar plantado? Por mais que o pai e a mãe vão lá e construam um ambiente, né, porque a gente constrói um ambiente, tira sofá do lugar, coloca uma mesa, e arruma ali, arruma aqui, põe lá. Gente, ficar 4 horas, que seja 2 horas na frente da televisão é muito difícil. Então, aqui a estratégia na minha casa mudou. Eu conversei com várias mães, com escolas diferentes, e todas as possibilidades que essas mães criaram, né, dentro da rotina delas. Mas eu acho que isso é muito dos pais passarem essa situação para as escolas, né, porque é complicado eu falar de uma, né, não vamos dirigir nenhum nome à escola nenhuma, mas como é tudo uma construção, então chegou de supetão, eles viram, opa, assim não deu certo, mas os pais têm que colocar o posicionamento deles. Teve escola que a situação dos pais era o seguinte, que era um volume muito grande de atividade no começo, falei, peraí, o aluno, ele está aprendendo, não é fácil aprender é difícil, né? Eu vou ensinar a letra A, para ele é difícil, para aquela faixa etária de 5, de 4 anos de idade é difícil fazer a letra A, né? Como hoje, se eu e você formos aprender física quântica, a gente acha muito difícil. O aprender é difícil, isso tem que ser respeitado, né? A criança tem que entender que o papai e a mamãe não são professores, então tem que ter empatia dos dois lados. O pai entender o filho e o filho entender o pai, né? Então, segundo ponto, quando uma coisa não está dando certo com a escola, vocês vão ter que, infelizmente, se dirigir à escola e falar que não está dando certo. Situações que eu conversei com algumas pessoas. Alguns pais reclamaram de muito volume de atividade. Eu falei, gente, para que muito volume de atividade? Não tem necessidade de ficar colocando atividade. Para quê? Para dizer para o pai que ele está ali pagando e ele precisa ter aquele volume porque o conteúdo está sendo aplicado? Às vezes, eu estava conversando com uma amiga hoje de tarde, e ela é muito contra registro. Não contra, porque o registro precisa, porque quando ele for fazer um vestibular vai ter que registrar. Mas, às vezes, se o professor colocar ali uma brincadeira, um jogo, né, ele vai ter possibilidades muito maiores de alcançar um objetivo com esse aluno dele, do que passar ali 20 páginas num livro. Esses dias eu estava ensinando o meu filho do meio, mililitros, né, medidas de capacidade. E explica de cá, explica de lá, explica de cá. Eu tendo a didática é a maneira de você ensinar, eu tendo essas possibilidades, né, tirando meus coelhos da cartola para ensinar ele, que eu tenho essa possibilidade acadêmica. Aí, mas ele não entendia, eu falei, meu Deus, ele não entendia eu explicar, pegar os meus copos, sentar, nada. Eu falei, sabe o que é? Levei ele para a cozinha para fazer um bolo. O bolo não tem medida de capacidade, não temos os ml do azeite, os ml do leite, a criança aprende como? É na prática. Depois ela parte para o registro, né? E às vezes é isso que está faltando. A gente não tem como apontar o dedo para ninguém, porque todo mundo está tentando, né? Eu vejo que tudo melhorou. As mães que eu conversei dizem que todas as plataformas, no começo, perto do que era no começo, como é hoje, diz que melhoraram significativamente. Mas é uma adaptação, né? Então, assim, a criança tem que partir do concreto, das experiências que ela tem que entender para quê, por que aquilo é usado. Aí, eu, sem falar para ele que eu ia trabalhar medidas de capacidade, levei ele para a cozinha, fizemos um bolo lá, e ele falou, mãe, aquele negócio do ml lá, né? Eu falei, exatamente, eu atingi o objetivo que eu precisava, entende? Estressar ele, porque ele foi para a cozinha comigo, ele foi se divertir com a mãe, ele foi participar da rotina de casa, né, e ele aprendeu uma coisa que eu estava explicando há horas para ele, e que a carga de atividade só chegava, e ele não conseguia assimilar o conteúdo. Claro, eu tenho a didática, eu tenho os coelhos na cartola para tirar, para tentar chegar ao objetivo que é o aprendizado.
Mas, assim, você tem que identificar onde estão as questões da escola, onde está a sua criança, se é o volume da atividade conversar. Outra situação que eu conversei com uma amiga, eles viram que era passado atividades de educação física, né? Eu acho importante, o condicionamento físico é importante, a relação do corpo é importante, não acho que é menosprezar, mas pense, os professores pediram numa determinada situação para a criança fazer um circuito. Como é que a criança vai fazer um circuito dentro de um apartamento, sendo que ela não pode sair para ter a cancha do condomínio, que ela está fechada, que ela não pode ser usada? Então, houve essa discussão, e a gente vai modificando conforme a realidade. Coisas que não estão dando certo, é por isso que os pedagogos, os professores estão lá. Não está dando certo, nós vamos modificar. Outra situação que me passaram, as plataformas digitais. Não estava, que nem a plataforma do governo. A plataforma do governo, assim, tem aulas diariamente, 4 horas por dia. Que criança de 10 anos de idade fica sentada 4 horas por dia assistindo televisão? Nenhuma. Por que na escola é diferente? Porque ela interage, a professora anda pela sala, ela dá exemplo, o que você acha, o que você não acha, tem o contato físico, né, o contato olho no olho. Aí não tem, a criança acaba interagindo com o professor, mas de que criança que fica? Aí teve situações que as mães me relataram que a criança deixava 2 telas abertas, uma da aula, né, aula online, e a outra da série preferida, né? Quando a mãe saía para ir resolver alguma coisa em casa, era a série que a criança colocava. E eu falei, eu vou dizer que está errado? Que a criança está fazendo, que a criança é maldosa, que a criança... Não, eles têm que aprender, que eles têm que saber que eles têm que estudar, né? A partir ali, criança ali que está no período da alfabetização, não, você vai ter que acompanhar mais de perto, que eles não têm autonomia, mas acho que ali, a partir do 5º ano em diante, a criança já tem que desenvolver autonomia, ela tem que entender que ela precisa estudar. Aí, que forma que eu fiz com os meus filhos? Ao invés de eles ficarem assistindo aula, as aulas vão estar disponíveis online. Então, a gente vai escolher a melhor parte do dia. Quantas vezes eu peguei o meu mais velho dormindo no sofá de manhã? Falei, não. Você vai escolher o melhor horário, que você esteja mais descansado, normalmente no período da tarde, você vai pegar as atividades da plataforma, o que você não souber, você vai assistir a aula que está disponível lá gravada, ou você vai fazer pesquisa. Eu acho que um bom trabalho de pesquisa, às vezes, substitui, às vezes, a aula que a criança está com dificuldade de interação, né, e às vezes, porque a pesquisa, eu acho assim, que você só vai lembrar, pense nos tempos de estudo da gente, a gente não lembra só o que a gente tem que ficar procurando, pesquisando, lendo, analisando, discutindo, vendo se é aquilo mesmo, se não é, porque você acaba mentalizando de tanto que você procura a solução para aquela atividade. Mas eu acho assim, que o volume, 4 horas de aula, é muita coisa, nós adultos não damos conta, quando a gente está numa palestra, num próprio... né, aplicativo do trabalho, às vezes você se dispersa, né, se você está no notebook, você está com o celular ali vendo alguma coisinha, então você se dispersa, quem dirá criança. Eu não sei quantas horas que ele está ficando, mas vocês têm que observar que não está dando certo dessa forma, se outros pais têm a mesma queixa, que com certeza tem, porque criança aqui em qualquer outro lugar, e a escola, junto com as famílias, procurar uma nova estratégia de ensino. Como que a gente vai fazer? A aula não está dando certo. O que a gente pode fazer? Né? O que juntos? A escola, junto com a família, tem que tentar ressignificar essa estratégia de trabalho. Algumas mães me disseram que 2 horas ali de 5º ano para frente está dando certo, com mais 2 horas de atividade, e quando a criança não consegue fazer atividade, aí pode mandar uma pergunta para o professor, né, e o professor responde. Tem situações também de colegas que me relataram de escolas privadas, que a criança, por exemplo, fez lá uma atividade, e a criança não deu conta, não assimilou. A professora vai lá e faz um passo a passo com a criança da atividade. Então, é uma conta de edição. Ela não entendeu que um número vai embaixo, o outro em cima, tem o sinalzinho. A professora vai fazer uma aula bem pautada nisso, né? Ou, às vezes, né, fazer a construção. Eu acho que tenho certeza que a interação, né, com os alunos, a conversa com os pais, é muito importante. Hoje eu conversei com uma amiga, assim, é uma amiga que eu admiro muito na área do magistério, assim, é uma referência excepcional,
que ela tem essa postura de sempre trabalhar junto com o afetivo, tanto com a família quanto com os alunos. Aí ela fez uma estratégia para a criança fazer lição que eu achei a coisa mais fofa do mundo. Ela fez assim, as mães reclamando que não estava dando conteúdo e a criança não tinha interesse. Então, o que ela fez? Ela fez um quadro de como que a criança se portou durante aquela atividade. Então, as atividades dela são quinzenais, e ela fez um quadrinho para 10 dias de atividade. Então, a mãe ia chamar a criança para a atividade, e a criança também, ela se esforça, ela tem condições, mas se ela não tiver um estímulo para isso, ela com certeza vai deixar de lado, não é comprar a criança, é dar um estímulo para ela. Então, ela tinha 10 dias de atividade. Então, se ela, no primeiro dia, como que ela foi? Ela foi entusiasmada, ela tentou fazer, teve dificuldade, mas tentou fazer, se dedicou. Lá no quadrinho do primeiro dia, então, um belezinha, um rostinho feliz, um belezinho, um positivo, um Vzinho da vitória. No segundo dia foi positivo, no terceiro. No final dos 10 dias, essa minha amiga, junto com a outra professora que ela trabalha, ela falou que no final dos 10 dias, se ela tivesse esse posicionamento, esse quadrinho, né, de rotina, beleza, todo preenchido positivamente, a criança ia ganhar uma lembrancinha da professora. Ela me mandou uma lembrancinha super simples. Ela mesma entregou, como as atividades não vão ser entregues essa semana, ela deu o endereço dela para as famílias foram lá na casa dela buscar as lembrancinhas. E o que foi que ela deu? Um refrigerante pequenininho, um saquinho de pipoca, né, ela mesmo fez com aqueles pacotes geladinho, e para estímulo pedagógico, ela fez um tangram, né, e mandou todos os papéis recortados para eles fazerem as possibilidades com o tangram. O tangram é matemática, né, formas geométricas. Então, eu falei, gente, afetividade. E as mães, o retorno das famílias foi maravilhoso, que o quadrinho está lá, eles já sabem que vai para a professora Dani, né, a professora Dani vai ver e vai saber, e ela preparou, acho que nesse primeiro momento todos vão ganhar. Opa, mas daqui 15 dias a professora Dani vai bolar outra coisa legal para a gente, o estímulo, entende? É a possibilidade. Se às vezes na escola não tem essa possibilidade, por que o pai não pode fazer isso? Não digo oferecer mundo de fundos, não é comprar, ó, faz a lição que eu vou te dar um videogame novo. Não, eu falei, filho, se esforça que a gente vai ver uma coisa bacana para você, faça o quadrinho também, não dê nada caro, né, que as coisas não têm que ter valor, as crianças têm que conquistar, as crianças têm que entender que elas têm que conquistar as coisas. Então, vai lá, fala, ó, vamos fazer o quadrinho da rotina, vamos da semana toda, se você entregar as atividades, se você se dedicar às suas atividades, nós vamos ver alguma coisa que você queira muito dentro das possibilidades da família, né, mas que para ele vai ter um valor significativo. Eu achei, assim, esse momento de experiência, o retorno das famílias muito positivo. Então, ao invés do profissional fazer isso, que eu sei que está muito conturbado para muito profissional, a família pode estar fazendo esse quadro de empenho da criança, né, ela se empenhar, ela se dedicar, atribua a responsabilidade a eles têm que ter responsabilidade com as atividades deles também. Não consigo fazer, pai, vem aqui e me ajuda, né? Mas eles têm conhecimento, eles têm capacidade. Mas eu acho que eles merecem também, nesse momento, de ter um benefício, né, daquilo. Não comprar, mas preencha aquele quadro e veja uma coisa que ele queira, dentro da possibilidade da família, e pode estar dando isso, presenteando ele pelo esforço que ele teve. Né, a gente não se esforça tanto para alguma coisa, para chegar a um lugar, para ganhar alguma coisa, né, e o que ela deu foi tão simples, mas eu acho que vai ter um valor muito grande afetivamente para esses alunos dela. Eu estava pensando aqui, sorrindo e pensando aqui no que você estava falando, você sabe, achei bem interessante, você sabe que hoje em dia fala-se tanto do adulto, né, ele paga um valor até considerável por coaching, né? Por procura ajuda de coaching. E um dos segredos dos coachings aí o cara, ele não te ajuda muito, ele te passa tarefas e você tem que concluir essas tarefas para ir para um próximo passo. Então, você aprende com o coaching, mas você aprende com o teu trabalho, de correr atrás e de concluir aquelas tarefas para você aprender algo. Então, achei bem interessante isso aí, de ter tarefas, até, como você citou lá atrás, tarefas na residência, dobrar uma roupa, uma coberta, dobrar uma roupa, ou fazer alguma tarefa, varrer a casa.
Então, ter essas tarefas para eles estarem conquistando objetivos e, com isso, tá merecendo algo, né? Digamos assim, não precisa, que nem você falou, não precisa ser nada valioso, nada caro, não é essa a intenção, e sim é conquistar algo, né? Achei interessante isso aí, eu vou pôr em prática essa tua dica aí. O Anderson Luiz falou ali, comentou lá atrás, né? Playground do condomínio, nem pensar. Ontem eu estava assistindo aí a live do Thiago Freire, e eu não vou entrar a fundo no assunto, mas quando a gente pensa que esse vírus aí está diminuindo, parece que cada vez está crescendo mais. Então, eu acho que nossos filhos aí para ir brincar no playground do condomínio vai demorar um pouquinho ainda, né, Anderson? Eu vou destacar aqui, ó, a pergunta direta aí para você, Pamela, do Anderson Luiz também. Na visão da professora, por mais que os alunos estejam realizando aulas online ou em plataformas aí, esse ano de 2020 deve ser considerado ou desconsiderar ele? E em 2021, iniciar tudo novamente. Tua opinião, já passou na tua cabeça, já passou na minha, por isso que eu estou perguntando, já passou na tua cabeça que a possibilidade da gente cursar, deles estudarem esse ano, mas ano que vem a gente começar tudo de novo? Será que não seria mais conveniente para a formação? Assim, ó, como mãe, obviamente, que passa, né, porque, assim, tem coisas que você consegue dar conta, né, de ajudar o teu filho, mas, às vezes, tem coisa muito complexa que não. Eu vou dizer, infelizmente, que isso é muito pouco provável, né, porque, pense, então, todas as crianças teriam que ser retidas nas suas séries do ano de 2020. Eu acho, e nós não vamos dar conta, não tem como dar suporte. Eu fiz uma série de cálculos matemáticos e estratégicos para ver como que a gente podia reposicionar essas crianças. Mas pense, a criança que estuda comigo, que está no pré comigo, esse ano, ela teria que ir para uma escola ano que vem, para o primeiro ano. Mas como é que ela vai para o primeiro ano, se o aluno do primeiro ano do ano passado ainda está na escola, e teoricamente todas as salas dessa escola serão utilizadas da mesma forma que ano, né, que o ano anterior. Então, acho essa perspectiva pouco provável, não tem como. É muito gasto, né, se você for pensar financeiramente, é muito gasto. É uma possibilidade como mãe que eu pensaria? Sim. Como profissional, eu acho assim que fica inviável, não tem como, ela fica assim completamente inviável para o governo, para as escolas, para as instituições. O que eu acho que vai acontecer é o seguinte, é o que eu conversei com algumas pedagogas, né, vai ter um déficit, por mais que você lute, que você batalhe, que você ajude, que você passe trabalho, que a escola te dê suporte, vai ter um déficit aí, não tem o que dizer, com certeza vai ter um déficit. Eu acho que uma das possibilidades que eu estou escutando muito por aí é eles pegarem parte do ano de 2021, fazer pegar os pontos principais, os conteúdos principais das matérias do ano anterior, fazer ali um trimestre, talvez um semestre, dependendo do encaminhamento que uma determinada turma tiver, e depois partir aí efetivamente para o ano. Talvez aumentando carga horária, diária, pode ser, talvez mantendo atividades remotas, como está agora, então o aluno estuda 4 horas, vamos dizer, de fevereiro até março, ele estuda ali 4 horas do 5º ano, que ele estava em 2020, e leva mais algumas atividades de fixação para casa para completar a carga horária. Pode ser, mas eu acho bem inviável ter esse tipo de orientação, tanto a aprovação de Ministério da Educação, acho muito difícil, e acho muito difícil também, porque, veja, eles tiveram gastos esse ano, eles tiveram gasto com as plataformas digitais, porque isso gera custo, então seria um custo para nada, né, então para tudo, ninguém vai para a escola, ninguém faz nada, então esse custo todo seria para quê esse ano? Né, de montar plataforma, de montar, treinar professor, de filmar, para quê? Não teria motivo, então deixa as crianças em casa, acabou, parou tudo, a mãe, né, então acredito que seja inviável. Essa é uma das possibilidades. As unidades privadas, elas têm autonomia para decidir da forma que for, né, as unidades públicas, elas dependem de conselho municipal, estadual, do ministério e tudo mais, né, mas infelizmente, é uma possibilidade inviável. Como mãe, eu já pensei pela qualidade do ensino,
mas eu acho bem difícil acontecer isso politicamente falando, acho bem difícil. Certo. Você estava falando ali de educação física, agora eu lembrei que a Júlia, para ela estar ao vivo ali, que a Júlia Barbosa, ela é professora de educação física, se eu não estou enganado, de séries de crianças menores aí. Eu até vou pedir para ela, se ela estiver online aí, para ela fazer algum comentário, como que ela está apresentando conteúdo de educação física, como que ela está passando esse conteúdo para os pequenos aí, se eu não estiver enganado, ela é professora de pequenos aí. Eu tenho uma pergunta que foi feita no Instagram e eu achei bem interessante, e já que você é especialista em menorzinhos, eu vou te perguntar. Um pai me perguntou o seguinte: qual uma forma de alfabetizar, de ajudar, né, o filho pequeno que está no período de alfabetização, uma forma lúdica que você indicaria de ajudar esses pais na alfabetização dessas crianças? Porque a vida segue. A criança está no período de alfabetização, só que não está tendo contato com o professor que tem toda essa técnica que vocês têm. Uma pergunta surpresa para você. Dá uma dica aí como alfabetizar uma criança em casa. Ele especificou a faixa etária da criança? Isso depende muito da faixa etária. É de educação infantil? Criança pequena? Eu conheço o pai, ele deve ter 4 para 5 anos. Então, assim, ó, se eu for falar para você como profissional, esse não seria o período, né? A criança se alfabetiza na escola. Na educação infantil, ela vive experiências, né? Claro, a gente vai apresentar o alfabeto, porque nós vivemos no mundo letrado, mas o objetivo da educação infantil em si não é a alfabetização. E foi um ponto que até discuti ontem com uma amiga, que é o seguinte: às vezes ela se posiciona assim, claro, a dinâmica da escola privada e da escola pública são outras, né? Então, a criança na escola privada, a gente tem lá algumas organizações que são passadas pelo Ministério da Educação, mas que a prioridade da criança são vivências. Nessas vivências, elas vão aprender, né? A gente vai aprender através de brincadeiras, através de experiências, através do contato que ela tem com o mundo, mas não necessariamente que eu vá pegar lá, ó, essa aqui é a letra B, o B, baba, bibobu, cacucu, não é assim. Ele vai reconhecer as letras, porque as letras estão em todas as partes, faz parte do nome dele, ele vai se reconhecer como indivíduo também através do nome dele, né? Mas a criança, nesse período de educação infantil, não é o período de alfabetização. Às vezes você força tanto uma barra com a criança, né, de ensinar e tem que ler, tem que escrever, vai ensinar agora. A criança, na verdade, ela vai conseguir ser alfabetizada até os 8 anos, é extremamente normal e pertinente ela ser alfabetizada. Então, ó, o meu está no 1º ano, ele está no período de alfabetização, e está indo muito tranquilo, né? Ele reconhece as letras, tem dificuldade com algumas, hoje ele já escreveu alguns bilhetinhos para mim, da forma dele, ele já vem me perguntar, então veja que parte tudo da criança, né? Mamãe, como é que escreve? Ele queria escrever que ele estava com o coração partido, mamãe deixou ele com o coração partido. Aí o que eu fiz? Daí ele foi lá, como escreve mamãe? Eu fui falando para ele, aí ele não queria que eu descobrisse a frase inteira, foi perguntando cada um na casa como é que... E escreveu a frase, certinho, com a orientação, mas veja que parte dele, é da vivência dele, ele está tendo esse interesse. Então, se eu for pegar uma criança de 3, 4 anos para ensinar, aprende, pode ter criança que aprende, temos na unidade uma criança de 3 anos que ela já lê e escreve, tem altas habilidades, mas ela lê de tudo, interpreta o que lê, mas é um caso específico, mas vai ter aquela criança que não vai dar conta, né, que você vai ficar ali, vai precisar do 3º ano, né, do ensino fundamental para essa criança se alfabetizar. Então, assim, só acalmar o coração do pai, para ele não ficar, para ele acalmar o coração. Às vezes é tempo dele passar, esse tempo de passar com o filho, de aproveitar vivências, de fazer coisas gostosas que normalmente no dia a dia a gente não consegue fazer. Vamos lá aprender uma culinária. Se a criança, a partir da criança, a querer, eu tô brincando de bola com o pai hoje dentro de casa, fizeram ali, tô brincando de bola. Pai, como é que escreve bola? Como é que faz a bola? Bola de brincar.
pensa que é um saber muito mais significativo para ele, porque é uma brincadeira que ele gosta, ele vivenciou com o pai dele, então vai ter outro significado para ele. É isso que a gente sempre diz na educação infantil, tem que ter significado para a criança, né? Então, por que muitas pessoas, a maioria, como eu, temos muita dificuldade, por exemplo, com matemática, com as exatas? Porque às vezes a gente não foi ensinado por que aquilo é significante para a gente, por que tem significado? Como eu citei anteriormente, meu filho não sabia o que era ml. Por que ele começou? Por quê? Porque foi significativa aquela experiência que ele teve de fazer um bolo junto com a mãe. Então, assim, existem várias possibilidades. As crianças não aprendem de uma mesma maneira. Dentro de uma sala de aula, você tem alunos que aprendem de diversas maneiras, só que o professor é especialista em diagnosticar essas situações, né? E para o próprio professor, tendo essa experiência, esse daqui vai aprender fazendo babebi babu. Não, mas esse daqui não, ele vai precisar brincar com a bola, aí ele vai montar com o alfabeto móvel a bola, a palavrinha bola, aí que ele vai descobrir que o B junto com uma vogal, né, a gente vai explicar que a vogal tem um som mais fraco, que a consoante tem um som mais fraco, que a vogal tem um som mais forte, então a gente tem as estratégias, mas eu sempre digo que você chegar direto com o registro, né, vamos registrar, faça o B aí, que o B é bem bonito, não, tem que ter significado para a criança, né? Para nós, até para nós, para a gente aprender alguma coisa, tem que ter, a gente aprende a mexer em plataforma, em fazer as coisas, por quê? Porque a gente precisa ter um significado, para eles não é diferente. Então, se a criança de idade de educação infantil, ela vai aprender, para ele ficar sossegado, que vai aprender. Os estímulos diários vão fazer com que ela mesma peça para ter esse contato com o mundo letrado, e ela mesma fazer esses apontamentos. É como sair das fraldas, como fraudar uma criança, vai ter aquele momento que ela vai se incomodar com a fralda, né? Às vezes você nem está com interesse de tirar naquele momento, mas de repente a criança começa a se incomodar e fazer alguns apontamentos e querer tirar a fralda, ela está demonstrando que ela não quer mais usar a fralda, que ela já está preparada biologicamente para usar, né, para usar o banheiro, né? E retirar a fralda. Então, para ele se acalmar, para ele não aguentar mais tudo, se ele for querer fazer alguma coisa, introduzir com o interesse da criança, mas que tenha significado para o filho. Sempre, para o filho, para a filha, que tenha significado. Nesse momento, em criança de educação infantil. Então, você estava falando, eu estava pensando em outra coisa aqui. Eu vi alguns comentários ali, deixa eu puxar aqui. Alguns comentários que estão ali para cima, agora não estou conseguindo localizar, que se referem à dificuldade que a gente enfrenta, né? E eu vou passar, assim, meu ponto de vista como de pai, né? Você vê, para você me falando, você está me dando tanta dica, que eu fico pensando aqui, como que eu não pensei nisso antes? Mas, é óbvio, mas é porque vocês professores têm uma facilidade e trabalham com isso, tem uma formação, então é mais fácil. Mas a gente tem, como pais, inúmeras dificuldades, plataforma que trava. A Caroline, eu estava lendo o comentário da Caroline e tem um anterior que eu não estou achando também. Plataforma que trava, o outro comentário que a mãe falou que a escola passa o que era para ser de um dia, e ela em casa leva 3 dias para fazer, daí ela abandonou a rotina que a escola estava passando. Exatamente. Não tem aula online, mas tem uma rotina instituída pela escola, que a escola passa por um dia e o filho dela leva 3 dias. Daí ela abriu mão e não se estressa mais. E além dessas dificuldades, você vê, se você me falar assim, Pamela, sabe fazer conta de divisão, né? Dividir 16 por 4, claro que eu sei, porque eu já aprendi isso lá atrás. Só que como que... É só um exemplo, como que eu ensino para o João a conta de divisão para a idade dele, para a cabecinha dele, né? A gente não tem esse tato, sabe? Mas esse é só um desabafo de pai, só para mostrar, assim, que é difícil. A gente se sente, às vezes, impotente, né? Quer ajudar, só que, às vezes, a forma que você quer ajudar não é a mais assertiva. Deixa eu te perguntar uma coisa. Você está trabalhando 100% do teu tempo em casa agora? Não, eu faço algumas atividades, né, na unidade, porque as atividades, no nosso caso, que é educação infantil, a gente entrega atividade para 2 modalidades,
que tem aquelas obrigatórias por lei, que tem que ter frequência, né? Então, nós vamos, agora, por causa do decreto, nós vamos de 15 em 15 dias, mas antes desse novo decreto, nós íamos toda semana, toda quinta para uma modalidade e toda sexta para outra, né? Então, para fazer a entrega e conversar com as famílias, acalmar, e vou em outras possibilidades também para fazer entrega de kit de alimentação que é fornecido pela prefeitura. Então, e as outras atividades a gente consigo fazer em casa. Como que eu faço? Você vai perguntar como que eu faço para trabalhar em casa com criança em casa. Porque você tem 3, já vou te responder. Então, por exemplo, assim, hoje, o meu volume de trabalho não diminuiu. Não pense que agora está tudo parado, que diminuiu, não, porque o meu trabalho é administrativo. Então, as coisas continuam acontecendo. É administrativo, então, tem atividades, tem coisas que é todo mês, num determinado período, assim, às vezes 7 e pouquinho da manhã, já tem e-mail, estou fazendo solicitações. Então, como que eu organizei minha rotina? Eu acordo sempre mais cedo, né? A minha rotina, o meu planejamento do dia. Eu preciso acordar mais cedo todos os dias, né? Que eu preciso de silêncio para trabalhar e me concentrar, né? Então, e eu mexo com muito papel, muito documento, e eu preciso daquilo. Então, eu acordo mais cedo. Então, normalmente eles te dão um tempo, né, para você realizar uma determinada tarefa, né? Então, se é uma coisa mais simples, eu consigo rapidamente. Mas, por exemplo, tem coisas que são cadastros, como o censo, que eu preciso cadastrar todas as crianças do CEMEI, uma por uma, colocar todos os dados, colocar os dados da família, e tudo lá tem que estar bem completinho, tem que fazer com bastante cuidado e atenção. Então, isso tem meses para entregar, mas eu já faço gradativo, então eu preciso que a casa esteja em silêncio. Então, o que eu faço? Eu acordo mais cedo, né? Então, eu já peguei a habilidade, já arrumo a casa, assim. Outra situação, a gente não fica bitolado, porque eu sei que tem pessoa que precisa daquela organização perfeita na casa. Eu já abandonei essa missão. Uma, porque nós temos que ter uma responsabilidade com a água atualmente, né? Então, eu não deixo a casa suja, mas eu mantenho, assim, as áreas, né, em ordem, deixo arrumado, lavo a louça, mantenho a casa em ordem e já deixo preparado. Então, assim, aprendi com uma nutricionista, né, que eu gosto, você tem que ter planejamento até para a tua rotina alimentar. Então, eu já me organizo com a minha casa, vou no mercado, eu já deixo tudo pré-preparado para poder um almoço não demorar muito para fazer. Então, acordo cedo, faço as minhas atividades, né, de home office, que são as mais importantes. Às vezes acontece durante o dia, surgiu alguma pendência, né, alguma coisa para fazer. Mas aí, normalmente, não é nada muito grande. Então, eu faço ali rapidinho, mas quando é alguma coisa que me toma tempo e atenção, eu levanto mais cedo, faço, sei o horário que eles vão acordar, então faço até aquele horário, depois a minha rotina passa a ser o dos meus filhos. Nos dias que eu tenho que ir trabalhar, né, que daí estou lá, não estou em casa, a rotina se perde um pouco, né, mas assim, eu tenho o mais velho, que ele já tem autonomia, então ele acorda, né, ele já tem autonomia para fazer atividade, ele pesquisa, ele vai atrás, então isso eu não precisei correr atrás dele, né. Ontem uma mãe me falou o seguinte, é que a filha dela está eu acho que é no 7º ano, 8º ano, não me recordo, que disse que a plataforma está lá, a menina da criança não tem livro, a escola não forneceu livro, e a professora disse a criança disse que não sabe o conteúdo, e a professora mandou se virar, segundo a fala dessa mãe. Mas a gente também tem que dar autonomia para essas crianças, né, eles não podem ficar esperando tudo de mão beijada, né, então ele está com dificuldade, não, tentei diversas possibilidades, hoje em dia, às vezes, a aula online, né, fornecida pelas escolas, não é tão bacana, mas você existe tanta possibilidade no YouTube de aulas mais explicativas, mais didáticas, mais fáceis de compreender, então você pode procurar, a criança sabe procurar, então é o que acontece aqui em casa, essa aula do online não deu para entender da forma que aquele professor explicou, vai lá, a gente procura uma outra forma e consegue compreender o conteúdo, com ilustração, né, melhor. Então, assim, daí nos dias de aula, eles mesmos conseguiram se organizar com uma rotina, os dois maiores. O do pequeno é menos volume de atividade, e daí quando eu chego em casa eu consigo fazer. Não vou fazer 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 uma vez, não, ainda porque a criança não tem essa concentração de fazer esse monte de atividade de uma vez. Eu vou ali, faço 1, 2 com ele. Quando eu vejo que ele já está perdendo interesse, a concentração, daí a gente já para também. Os maiores, eles mesmos se organizaram com a rotina, já deixam tudo pronto, o café, o almoço pré-preparado,
e a coisa acontece, a coisa flui, né? Mas no home office, que o meu eu consigo dar conta, né, porque, como eu digo para você, tem um espaço maior para entregar determinadas documentações, aí eu vou fazendo gradativamente e acordando mais cedo. Meu cedo ali não é 6h30, 6 horas, dependendo da situação, mas eu tenho que fazer antes. Durante o dia é muito difícil. Já aconteceu de eu ter que fazer documento durante o dia, mas assim é mais difícil, é um pouco mais complicado. Entendi. Não, eu estava curioso porque você é professora, diretora, e tem 3, né? Então, tem as aulas e você também tem que trabalhar. Eu fiquei curioso para saber como é que você estava se virando. Você sabe que eu vou confessar que esses dias eu conversava com o Aldrian Matoso, está ali na live dando boa noite. E eu adaptei aí tem um tempinho já, mas esse período de pandemia também me ajudou. Eu adaptei meu horário de acordar também, um pouquinho mais cedo que o teu, mas é que eu tenho eu percebi que eu tenho essa facilidade de trabalhar quando tá tudo em silêncio, né? O pessoal tá dormindo, descansando, então eu já vou adiantando meu serviço ali, porque depois eu continuo trabalhando à tarde, quando o João está na aula, só que aí eu tenho que dar um pouquinho de atenção também para ele ali, né? Então eu já adaptei esse meu horário aí um pouquinho mais cedo. Eu não vou falar aqui, senão o pessoal vai ficar achando que eu estou ficando maluco. Mas é um pouquinho mais cedo. Eu vou ler ali agora, vou destacar a Júlia, ela respondeu as perguntas ali. Eu vou destacando aqui e vou lendo, para a gente poder compartilhar aí a visão dela. Sim, então, eu sou professora de psicomotricidade no ensino infantil. Acho que acertei a palavra. Consigo desenvolver atividades que aprimorem as habilidades, capacidades motoras e cognitivas sem montar circuitos necessariamente. Como a professora mesmo colocou, existem outras infinitas possibilidades de cumprir o currículo sem comprometer o ambiente disponível. Espera aí que eu tenho mais um. Ela usou o exemplo do bolo, né, nas medidas, ela está destacando ali, e a Júlia deixa ali, inclusive me coloco à disposição de profissionais da área que possam estar enfrentando dificuldades com nessa área, né, que é a educação física, uma vez que a prática da atividade é nosso carro-chefe. Só complementando, eu tenho, não estou criticando, mas eu assisto as aulas do João quase que diariamente, quando eu não tenho que trabalhar fora. E é uma crítica, né? Eu vou fazer uma crítica à aula do João por ser uma escola particular, né? Privada, deixou muito a desejar. Eu assisti algumas aulas aí de educação física, a professora do João do ensino curricular aí, ela é exemplar, assim, ela é muito boa. Só que na educação física, uma das aulas que eu assisti, o professor tinha colocado 4 turmas na mesma plataforma, 60 crianças falando junto. E não mandou ninguém fechar o microfone. Daí você imagina, você deu liberdade para a criança, você arruma um problema, né? Daí depois você resolve. Mas eu gosto muito, eu gosto muito de conectar as pessoas, né? A gente gera algumas facilidades aí. Então, já que a Júlia se deixou à disposição aí, e está no Facebook aí, alguém, até pais, né, que precisarem aí de alguma orientação, só fazer contato com ela aí via Messenger aí, que ela vai estar ajudando. Eu tenho cadê o Anderson Luiz aqui? Ele tinha comentado alguma coisa. Aí, professora, o que fazer? Eu estou de férias, minha mulher também está de férias. A única que não está de férias é a minha filha de 10 anos, com essas aulas online. Deu risada. Esse ano foi tão complicado, né, Anderson, que quem tirou férias não tirou férias, né? A gente tirou férias, quem já tirou férias ficou em casa e ficou trabalhando como professora. Esse ano, Pamela, os pais aprenderam... não aprenderam, os pais sentiram na pele um pouquinho de o que é ser professor, né? Não de um jeito mais fácil, porque vocês estão com 1, com 2, máximo com 3. No nosso caso é 20, 30, 35, né?
Mas é complicado, não é fácil. Assim, é uma tarefa difícil, que cada aluno é único dentro da sala, né? O teu tem uma dificuldade, o meu tem outra, né? Um aprende de um jeito, outro de outro, né? Mas veja, olha que experiência maravilhosa, né? Depois sentem e reflitam a experiência maravilhosa que vocês estão tendo com os filhos. Está difícil? Claro, é um período de adaptação, mas olha que experiência maravilhosa. Para os seus filhos, isso não vai ter valor, né? Do pai e a mãe, mesmo com dificuldade, batalhando ali, às vezes, estresse, né? Tentar ajudar, sentar do lado, e a gente tem essas possibilidades quando o mundo está funcionando de uma forma normal, a gente tem essas possibilidades tão raras, né? De sentar com o filho e vamos fazer lição e construir. Não, peraí, vamos fazer um instrumento musical, tá lá na atividade, vamos brincar. Esses dias, né, você conhece, meu marido é meio marrento, né, mas esses dias, pensa na gracinha dele, brincando de mímica com o Heitor, que a atividade de educação física era mímica, era tipo brincar de sombra, esse negócio de pôr o dedo no nariz, colocar o dedo no pé e fazer, sabe, essas coisinhas divertidas, e todo mundo em casa fazendo. Então, você veja, quando que a gente consegue fazer isso? A gente chega cansado do trabalho, está muito cansado, faz a janta, toma banho, conversa ali meia dúzia de palavras e dorme. Então, é muito significativo para as crianças, apesar desse período de pandemia que está afetando eles estão tendo uma coisa que eles não estavam tendo antes, que é a família reunida dentro de casa, porque agora o pai não pode, porque às vezes o pai e a mãe tinham compromissos diversos, né? Minha mãe hoje foi lá no salão, vai demorar um pouco, só vou ficar com o pai. O pai foi jogar uma bola, mas eu vou ficar só com a mãe. Hoje não, né? Hoje eles ficam com os dois, né? A família, a gente está reaprendendo as coisas, a gente está engatinhando numa coisa que tinha se perdido lá atrás. É difícil, é difícil. Outra coisa que é destacar, gente, se começou a ficar estressada a atividade, interrompe. Quem que aprende num ambiente estressante? Ninguém. Às vezes o pai ficou nervoso, perdeu a paciência, não propriamente com a criança, mas com a dificuldade que teve perante o exercício, e o pai fica doido, a criança se estressa também. Então, não adianta, estressou, relaxa, vai fazer outra coisa, vamos fazer, né, que eu falei, o bolo, vai fazer alguma coisa, vai organizar a casa, mas tem que parar, porque o ambiente estressante não é favorável para ninguém, nem para a criança, nem para a família, né? É difícil, eu tenho as minhas batalhas também com as funções do primeiro grau, que eu não faço ideia do que seja isso, mas a gente vai sobrevivendo, né? A gente vai sobrevivendo, vai tentando, né? E o valor que essas crianças vão dar no futuro para esse contato mais próximo vai ser bem grande. Então, tem a perda social por um lado, mas esse vínculo familiar bem próximo agora é bem significativo. Não, eu concordo com você, eu acredito o seguinte, Pamela, que a adaptação dos nossos filhos eles têm uma maior facilidade que a gente. Então, eu acho que está sendo mais difícil esse novo normal, como a gente costuma chamar aí, para os adultos do que para eles. Porque você citou uma coisa bem importante, essa qualidade, essa diferença que é estudar em casa. É uma coisa mais complicada, só que é um benefício. Pô, teu filho está estudando dentro de casa, você está acompanhando a aula, ele está na tua presença, você está na presença dele, é uma coisa bem interessante, né? Lá no futuro a gente vai ver o resultado, mas a outra coisa que você citou também, o tempo de qualidade, né? A gente eu já vou acordar para isso agora, depois que você me falou. Eu estou passando 4 horas de aula do lado dele, estou trabalhando aqui no cantinho, ele está ali assistindo a aula. Eu estou passando um tempão com meu filho, só que esse tempo é de qualidade? Será que eu não tenho que pensar em tirar uma horinha depois da aula para brincar com ele, para conversar com ele? Então, você já me deu se liga aí nisso aí. Para mim, já ganhei a live, já pagou a live, só essas dicas que você deu, né? Outra coisa que eu estava pensando, essa dificuldade que a gente tem em ajudar nas lições, você falou aí, tá difícil, parou. Isso é tão natural, né? O teu filho vê que você tem dificuldade, porque para eles tá aprendendo as coisas, as novidades ali, aprendendo, estudando e aprendendo, eles sentem dificuldade e a gente não quer. A gente não aceita, às vezes, que o filho está com dificuldade, uma coisa tão fácil, né?
e aí surge a dificuldade do pai. Então, essa troca, né? Ele tem dificuldade, ele vê que a gente tem dificuldade, eu acho que acrescenta na vida dos dois, né? A gente entender isso. Eu queria, você falou do maridão aí, eu queria deixar um abraço aqui ao vivo pro Sérgio. Eu conheço por Tatá, né? Deixar um abraço para esse cara aí. Esse cara é fenomenal, meu amigo. Não tenho nem palavras para falar. Eu, antes de falar com a Pamela, eu pedi autorização pro Tatá. Eu falei, Tatá, será que... Não autorização, né, Pamela? Mas o medo de perguntar para você, eu falei, será que a Pamela aceita falar comigo numa live? Daí ele falou, aceita? Ele nem te perguntou, né? Ah, que metido, né? Ele já foi empurrando aí para você. Outra coisa, Pamela, você me deu outra dica aí, ó. Sabe que aqui vai surgindo aos poucos os temas das lives, né? E praticamente todas elas são relacionadas a esse novo período que a gente está vivendo, essa nova realidade. E você falou uma coisa que talvez lá, quando você falou, passou meio despercebido por mim, mas agora estou pensando aqui, e é tema para uma live, hein? A disciplina da alimentação das nossas crianças e a nossa também, né? Porque a gente está em casa, e eu acho que para a gente, adulto, é importante, claro que é, só que para quem está em fase de crescimento aí, a ter uma disciplina na alimentação, uma alimentação saudável, regrada, né? Eu acho que já vai surgir um tema para uma próxima live aí, foi indicação da Pamela, que você... Eu acho sim. Então, eu acho bem significativo. Por quê? Porque é uma coisa que dificilmente algum pai... O Sérgio mandou um abraço para você também. Oi, João! Tudo bem? Depois eu te mando. Tem uma foto dele com um aninho aqui, a coisa mais delícia do mundo. Fiz 3 meses. Então, assim, ó, a questão da alimentação, as crianças, obviamente, estão mais ansiosas, nós estamos mais ansiosos, as crianças também estão mais ansiosas, e foi até uma consulta que eu fiz com o nutricionista que me acompanha, o Alexandre Daros, pensa, é uma pessoa maravilhosa, muito estudioso, uma pessoa bem bacana, e a orientação dele foi a seguinte, eu falei, meu Deus, eles comem, você coloca uma coisa ali, daqui a pouco não tem, e come lá, e come para cá, e da onde vem isso? Ele falou que essa questão da gente estar preso, fechado em casa, gera uma ansiedade em todos, tanto nos adultos como nas crianças. Então, e é um tempo que a gente passa ocioso, por mais que você consiga atividades, tem as atividades de escola, tem as atividades de casa que você introduz as crianças, tem alguma brincadeira, que nem a minha festa junina que eu fiz, então tem uma série de coisas que a gente tem que fazer, mas é um tempo ocioso ou outro, eles não vão mais para fora, eles não vão andar de bicicleta, não vão jogar bola, e o tempo ocioso acaba surgindo. E o que acontece? Você está ali, o que você vai fazer? Você vai beliscar, você vai comer alguma coisa. Então, qual que é a orientação que ele deu? Ele falou assim, então, se a criança for comer, que seja uma coisa saudável, né? Deixa à disposição dele uma coisa que seja saudável, frutas, né? Um iogurte, né? Não coisas, por exemplo, que nem salgadinho, porque se não tiver, ele não vai comer. Uma bolacha recheada, ele não diz que não é para dar, mas escolha um dia da semana para ele aproveitar essas guloseimas, porque é o que ele diz, as frutas têm menos calorias, por mais que sejam belisquetes, as frutas têm menos calorias, né, elas vão fazer muito menos mal e não vai gerar uma obesidade posteriormente, porque esses alimentos têm muito açúcar, têm muito sal industrializado, pode gerar problemas, quantas crianças que na minha trajetória profissional, com 6 anos, 7 anos, diabéticas, pré-diabéticas, ou com pressão alta, muitas crianças eu já vi. Por quê? Muitas por causa da alimentação. Então, se a criança for comer, beliscar, deixa à disposição para ele frutas, coisas mais saudáveis e não tanto industrializadas. E para ele aprender a comer comida de verdade, como eles chamam, né? Comida de verdade, industrializada é fabricado, não é comida de verdade. Então, deixa ele vai comer, aqui acontece, se eu for dar janta para eles agora, daqui a 15 minutos eles vão estar beliscando alguma coisa. Mas se eu não tenho bolacha recheada, eu não tenho salgadinho, eu não tenho balinha, eles vão comer, mãe, eu tô com fome, tem banana, né, tem maçã, tem melão, deixa à disposição deles o que eles gostarem e possibilidades de experimentação, né, eu acho que a questão da alimentação é muito, muito bacana, e para não gerar, no final dessa pandemia, uma obesidade coletiva, né,
crianças obesas, crianças doentes, nós doentes, as crianças doentes, por conta de uma alimentação desregrada. Acho que é importantíssimo. E eu tive outra sacada aqui, ó. Eles gostam dessas besteiras, né? Doce, de bolacha recheada, desses industrializados aí. De repente, isso aí pode ser um bônus na realização das tarefas lá do quadrinho, né? Pode, às vezes uma barra de chocolate, né? Claro, com moderação, ensinar que é moderação, mas sim, você tira da sua casa naquele momento todas as guloseimas e deixa a comida de verdade. Mas não que ele não pode, né? Quando ele for adulto, não adianta você proibir na infância, quando ele for adulto, ele vai fazer as escolhas dele. Ele tem que entender aquilo. Então, oferece a comida de verdade no primeiro momento e pode se tornar um bônus. No final de semana, no sábado, no domingo. Exatamente. Eu queria te perguntar, se, na tua opinião de profissional, esse novo método de ensino, como que você avalia a eficiência desse método de ensino? Você acredita que a gente está, como profissional, que todos estamos aprendendo, você acredita que a gente está evoluindo para uma crescente na qualidade do ensino e à distância? Porque isso já existia para adultos, né? E agora a gente implantou para menores, para todas as idades. Você acha que, como profissional, a gente está numa crescente na qualidade, ou você acha que não conseguimos evoluir ainda? Eu acho que nesse momento não que não tem esforços para isso, eu acho que assim estão se dedicando, os professores estão fazendo o que podem e o que não podem, a carga de trabalho ficou muito grande para todos, tanto para os pais, para as crianças, mas veja bem, o que substitui uma interação social, né? Tantos estudiosos, né, como o Valon diz, que a gente aprende pela afetividade, e como que você vai ser afetivo se você não tem contato com outras pessoas? É aquele momento assim, a criança está resolvendo uma determinada atividade, né? Ela não acertou a atividade, ela não chegou ali no resultado final, não foi positivo. Mas é nesse momento que chega o interventor, que é o professor, e dizer para ele, olha, não é esse o resultado, mas você montou a conta certinho. Que isso tem um valor enorme para a criança, um valor muito grande. São possibilidades? São. A gente está na era digital, né? Essas crianças são de era digital. Pode ser uma ferramenta, mas eu acho que transformar isso numa realidade, eu acho que hoje não é possível, né? Porque eu acho que a interação social ainda é muito importante para o aprendizado, ela é fundamental para o aprendizado. Mas é uma possibilidade, né? Não que seja totalmente, colocar 100%, mas as plataformas até para pesquisa, né? Eles usam para pesquisar, para fazer os trabalhos das plataformas digitais, mas perder essa interação com o professor, com os colegas, eu acho complicado. Eu acho que vai ser difícil. Entendi. Não, eu concordo com você até. Eu até concordo com você que essas plataformas podem ser para pesquisa, se for direcionado para o conteúdo da escola, pode ajudar muito, né? Já era para existir isso, já era. Eu acredito que já poderiam ter implantado isso aí, principalmente em escolas privatizadas que gera lucro, né, para a escola. Então, talvez seja um empurrãozinho aí para a gente poder estar acrescentando alguma coisa no estudo, no conhecimento das crianças daqui para frente, né? Eu vou colocar ali, Pamela, destacado, eu vou deixar a dica aqui, 2 recados. Eu quero mandar um feliz aniversário ao vivo para o meu primo Juliano, lá de Pelotas, no Rio Grande do Sul. Ele está de aniversário hoje, ele sempre assiste as lives aí, então eu vou deixar esse feliz aniversário para ele. E a outra dica que eu vou dar é da live do Aldrin Matoso. Ele faz as lives dele no Instagram, e amanhã ele vai falar sobre empreendedorismo e vai ter um show ao vivo com um cantor. Eu já vou descobrir quem é. Então, eu vou deixar a dica aí, quem tiver disponível. A outra live eu até falei, quem não tiver compromisso, assista o Aldrin lá no Instagram, e daí depois eu fui corrigido por ele. Então, eu vou falar assim, ó, quem tiver disponível e quem tiver compromisso, desmarca para assistir o Aldrin lá no Instagram dele. Vai ficar, eu vou deixar aqui, ó, o show ao vivo com o cantor é o Fábio Matoso. Fábio Almeida, desculpa. O cantor é Fábio Almeida. É que aqui a tecnologia não dá para fazer tudo ao mesmo tempo aí, Aldo. Calma que já vai sair certinho aqui. Então, quem puder assistir o Aldrin amanhã no Instagram dele, vai ficar ali no banner, a galera pode seguir lá, que é bem, bem legal.
Assista lá, Pamela. Você vai gostar. Você vai se divertir bastante. Pamela, já tem 1h30. Eu poderia ficar aqui mais 1h30, tirando minhas dúvidas, conversando com você. Mas nós temos compromissos, família. Então, eu vou te agradecer de coração por ter aceitado esse convite. Agradecer pelo teu conhecimento, por você se doar aí essa 1h30 falando, secou a garganta, mas eu te garanto que foi muito, muito útil para a gente, vai ajudar aí a ter uma nova perspectiva de como fazer as coisas, sabe? Então, eu te agradeço de coração e queria que você fizesse suas considerações finais aí, se despedisse para a gente encerrar a live e fico agradecido pela tua disponibilidade aí. Então, eu que agradeço, na verdade, a oportunidade de falar uma coisa que eu amo, né? Que eu amo há mais de 20 anos trabalhando com isso. A gente tem que amar, né? A educação é uma paixão, né? Quem está dentro dela é apaixonado. A construção do conhecimento é o que motiva, é o que nos motiva, né? O contato com as crianças dessas famílias é o que nos motiva e não é demagogia, é a verdade. Muito feliz, eu espero ter ajudado um pouquinho só. Vou dizer para os pais, né, agora como profissional, não se desesperem, né, não adianta se desesperar, não adianta achar, ninguém é culpado de nada, vocês não estão fazendo nada errado, né, todo o contato e esforço que vocês estão fazendo com os filhos de vocês, como eu disse antes, vai ser muito significativo, eles vão lembrar disso futuramente, né, porque nós temos as melhores memórias que a gente tem, né? A gente não lembra de tudo da infância, mas tem pontos determinados que você nunca esquece, por mais que você seja novinho, você sempre vai lembrar. Eu acredito que nesse momento, as crianças, lá no futuro, eles vão lembrar, nossa, teve uma época que teve um tal de um coronavírus, e eu fiquei bastante tempo em casa, e meu pai e minha mãe me ensinavam, né? Eu acho que isso que é válido. Não adianta se desesperar, procurar se organizar, né, porque a gente se organiza para tudo na vida, a gente sempre planeja um dia antes, depois o outro, e não vai ser diferente com a questão em casa agora, né, espero que todos fiquem bem, né, que se cuide, que isso passe logo, né, que a gente consiga voltar para a nossa rotina novamente, para a gente se ver, para a gente se abraçar, que como eu falei, a afetividade é tudo, né, nós, seres humanos, somos afetivos, o afetivo não é só o carinho, também é a frustração, né, e a gente precisa disso para a gente se desenvolver e para a gente aprender, e não é diferente com as crianças. Então, assim, feliz também, foi um bate-papo agradável, nem vi passar essa 1h30, foi bem bacana, espero ter ajudado e contribuído um pouquinho, né, e ter deixado o coração de vocês um pouquinho mais tranquilo, mais feliz. Não é de desesperar, né? Peçam, e quando estiver difícil, parem, respirem, retornem, e se Deus quiser, tudo vai ficar bem. Vai ficar bem e vai dar tudo certo. Com certeza. Não, você falou, espero que tenha ajudado um pouquinho. Eu, quando assisto meus cursos aí online, eu vou fazendo as minhas anotações. Se eu tivesse aqui, não tivesse participando da live com você, eu acho que eu teria anotado aí, no mínimo, uns 10 códigos que você deu aí, códigos chaves aí que iam me ajudar daqui para frente, sabe? A pôr em prática as dicas que você deu. Então, com certeza ajudou e ajudou muito. Então, eu só tenho a agradecer e te desejar aí um bom resto de semana, e a gente vai conversando aí no particular. Quando eu tiver minhas dúvidas, eu vou te perguntando no WhatsApp. Não, estou à disposição, feliz também, e mandar um beijo para todas as pessoas que estão assistindo e que as que contribuíram, né, teve muitas amigas que contribuíram, famílias que tiveram tempo de conversar comigo para relatar os seus problemas, para a gente, dentro de toda essa questão, a gente procurar, né, uma tentativa para solucionar algumas dificuldades que elas têm. Então, um beijo para todo mundo, é muita gente, mas um beijo para todo mundo. Tá bom. Beijo no coração de vocês aí, da família. Dá um abração no Tatá aí. E uma boa noite, Pamela. Eu só vou deixar o último recadinho aqui para o pessoal ir lá no sorteio, que vai acontecer amanhã. Não consigo fazer hoje, porque fica muito corrido, mas vai lá no meu Instagram lá e segue o passo a passo lá para concorrer ao nosso sorteio.
Uma boa noite para todo mundo que comentou, todo mundo que esteve aqui ao vivo. Meu muito obrigado. Boa noite.